Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Are we called to judge one another? Será que somos chamados a julgar uns aos outros? A resposta a essa pergunta é não, não somos. Algum tempo atrás, em nosso estudo deste mesmo livro, do livro de Romanos, no capítulo 2, eu fiz essa mesma afirmação e recebi muita correspondência de pessoas que discordavam. E elas discordavam com base em duas passagens. A primeira se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, onde diz que lá julgaremos os anjos. E o raciocínio dessas pessoas era: se vamos julgar os anjos, certamente somos chamados a julgar uns aos outros. Mas veja bem, baseado no contexto de Romanos 2, estávamos falando sobre julgar uns aos outros. Nesta era, nesse corpo, na perspectiva que nós temos agora, que é limitada, em 1 Coríntios capítulo 6, onde está escrito: e nós iremos julgar os anjos. Não é agora, neste mundo e neste corpo, mas será no reino de Deus. Quando tivermos um novo corpo, um corpo de reino, quando nós saberemos das coisas muito melhor, de forma que nos conheceremos como realmente somos. Portanto, sim, naquele momento, vamos julgar os anjos. Porém, não é hora de julgar. Mas, novamente, as pessoas, baseadas em 1 Coríntios capítulo 2, disseram isso. As Escrituras não nos mandam julgar todas as coisas. Sim, mas isso é com relação ao nosso comportamento, em que avaliamos nossa conduta, sabendo o que é certo e errado no nosso comportamento. O que fazemos e o que não fazemos. Não é com o propósito de condenar uns aos outros. Assim sendo, nós precisamos prestar atenção às palavras bíblicas. Quando eu disse que não somos chamados a julgar uns aos outros, se você olhar lá, a palavra que aparece também inclui a palavra catacrino. Não apenas crino, mas catacrino, que significa julgar, que é de onde tiramos o conceito em português para condenar. Então, quando eu disse que não somos chamados a julgar uns aos outros, o contexto é que não fomos chamados para condenar uns aos outros. Isso é um fato. Ele está biblicamente correto, e assim mantenho essa afirmação. Porém, nós somos chamados, a palavra crino pode significar julgar, mas também pode significar avaliar, com o significado de se chegar a uma decisão, a um julgamento. Deixe-me te dar um exemplo. Numa decisão mais recente da Suprema Corte sobre o aborto, é claro que somos chamados a ter uma opinião. Nós somos chamados a fazer um julgamento, e um julgamento apropriado, independentemente do que a Suprema Corte diz. Nós avaliamos tudo com base na revelação da Palavra de Deus. E todo crente pode chegar à conclusão de que o aborto é errado, que é um assassinato. Nós não deveríamos, porque a mãe ou o pai não quer aquela criança, nós não deveríamos matar essa criança por causa de como essa criança foi concebida. Essas coisas são erradas. Portanto, o aborto é errado. Nós podemos julgar sobre isso e devemos. Mas o que eu estava falando era algo bem diferente. Nós não devemos ter esse espírito de condenação em relação aos outros. Tanto em relação com os que são irmãos na fé, quanto com os que estão fora do corpo de crentes, porque nosso desejo é que eles possam receber, aceitar a verdade e ser bem-vindos no reino de Deus. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 14. Repetindo, Romanos, capítulo 14. Aqui há duas questões com as quais Paulo vai lidar. E não se trata de questões que possam pensar que são.
Com relação à primeira, falamos sobre comida. Alguns interpretam assim em relação às leis dietéticas do Antigo Testamento, o que o mundo chama de kosher, mais apropriadamente o termo kashrut. Nós não estamos lidando com as leis kosher aqui. Não, o contexto é muito claro. Estamos lidando com uma questão totalmente diferente, que é permitido comer carne? Ou agora, com base em nossa fé, a carne é proibida? Nós veremos que Paulo lida com essa questão, não com o kashrut, mas com as leis dietéticas da Bíblia. Em segundo lugar, falamos sobre dias. Se nós observamos certos dias, e o contexto não é o Shabat, o sábado, ou os festivais, mas ao invés, sabemos que naquela cultura havia certos dias, por exemplo, ainda dentro do judaísmo, com base nos escritos fora da Bíblia, e até mesmo de algumas passagens bíblicas, que há dias e datas fornecidas onde as pessoas concluem. Se é bíblico, é uma data correta. Alguns dias estão fora da Bíblia e da tradição que este evento aconteceu. Portanto, por causa da forma como tudo é visto, eles celebram, observam certos dias de forma diferente, dando mais ênfase. Será que isso é permitido? Será que devemos discutir sobre isso, como também julgar e condenar uns aos outros sobre essas coisas? Bem, vamos ver com clareza o que a palavra de Deus revela. Vamos agora para Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ora, ao que é fraco na fé. É exatamente isso que está escrito. Ora, ao que é fraco na fé. O que nos é ordenado? Paulo diz, acolhei-o. Então, aqueles que são fracos de fé, nós somos chamados a aceitar, a acolhê-los. E ele continua dizendo ainda no versículo 1, mas não para julgar assuntos controvertidos, ou seja, discussões. Nós não somos chamados a discutir e contestar esses pontos questionáveis com base no desejo de colocar alguém fora da comunhão, de rejeitá-lo, de condená-lo. Agora, nós podemos tratar dessas coisas, e nós devemos, mas não com o propósito de condenar uns aos outros, e também banir alguém da congregação local. Observe o que ele diz no versículo 2. Aqui, a construção da frase em grego trata de duas situações relacionadas. O que está escrito aqui podemos traduzir por um lado. Acredita-se que se possa comer de tudo. E quando se diz de tudo, aqui se refere à carne. Todos concordavam, não havia nenhuma dúvida de que frutas e verduras são aceitáveis. Agora, a questão era a carne. E eu diria que o contexto seria a carne que é permitida com base na palavra de Deus. Então, está escrito aqui, por um lado, há alguém que acredita que se deve comer de tudo, mas aquele que é fraco. Isso é muito importante, pois aquele que é fraco, ele come verduras. Isso implica que seria então somente verduras, o que incluiria frutas também. Então, novamente, precisamos entender o contexto. A controvérsia, a discussão, é que existe alguém que é fraco na fé, para quem se diz assim, este deve somente comer frutas e vegetais. Aquele que não é fraco, ou seja, aquele que é mais forte na fé, Paulo acredita que também é aceitável que agora, nesta época, ele coma carne. E Paulo concordava com essa ideia do que é permitido. Mas observe o que ele diz. Veja agora o versículo 3. O que come, ou seja, aquele que come carne. Ele diz, ao que não come, não o deixe. E veja que o verbo vem em forma de uma ordem. Não o deixe desprezar. Muito importante. Existe uma controvérsia, uma discussão, e os dois grupos estão baseando sua visão nas Escrituras. Mas a interpretação de uma delas, baseada em Paulo, não está correta. Eles têm um raciocínio bíblico, mas a conclusão não está correta. Mesmo assim, Paulo diz, aceite esta pessoa e não o despreze.
Continue a ler. Vamos para a segunda parte do versículo 3. E aquele que não come, ao que come, que ele não julgue. O que significa que ele não deve condenar esta pessoa. Por quê? Pois Deus o acolheu. A ênfase aqui é que Deus aceitou esta pessoa que come de tudo, ou seja, que come carne. E a conclusão para nós é esta. Deus aceitou ambos, porque neste contexto, ambos acreditaram no Evangelho. Ambos têm fé, embora que esteja mais fraco que o outro. Mas Deus aceitou os dois. Agora, veja o próximo versículo, o versículo 4. Uma verdade que é fundamental e muito importante. Ele diz, quem é você para julgar o servo alheio? O fato é que todos os dois são servos de quem? Servos do Messias, de Jesus Cristo. Por isso, não é apropriado que um servo julgue um outro colega que também serve. O julgamento pertence ao Senhor. Portanto, olhe novamente para o versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o próprio Senhor. Nós podemos traduzir essa palavra como mestre, mas normalmente ela é traduzida como Senhor. Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Então cabe ao Senhor fazer esse julgamento, não a nós. E isso apenas confirma o que eu disse antes, em nosso estudo de Romanos, capítulo 2. Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas ele estará firme. Por quê? Porque Deus é capaz de sustentá-lo. Então Deus fará com que este, que é fraco na fé, mas mesmo assim ele tem fé, e Deus vai sustentá-lo, o que significa que Deus vai firmá-lo. Aqui, eu posso colocar meu ponto de vista pessoal, pois tenho certeza que no passado eu errei e fui fraco na fé, mas Deus me fez crescer. E posso dizer hoje, sendo mais forte na fé, que ainda há coisas que preciso aprender, muitas coisas. Portanto, Deus ainda está agindo. Deus seja louvado, que essa boa obra que Ele começou em você e em mim, Ele vai completar, mas ainda não foi concluída até agora. Ainda estamos crescendo e amadurecendo. Em outras palavras, você e eu estamos aprendendo. E é saudável entender corretamente essa verdade. Há muito mais coisas que você e eu precisamos aprender, mas Deus nos fará permanecer firmes. Vamos ao versículo 5 agora. Por um lado, há quem julgue que um dia é mais que outro. Agora, estamos analisando um outro ponto. Paulo terminou de falar sobre a questão de saber se é permitido comer carne. Agora ele está lidando com a segunda questão, os dias. Então, por um lado, trata-se da mesma situação. Por um lado, olhe o versículo 5. Há quem julgue, que distinga, que toma decisões, que um dia é mais que o outro dia. O que isso significa? Que essa pessoa observa um dia de maneira diferente do outro dia. Uma outra vez, o contexto se refere a datas. Vamos tratar aqui do judaísmo. Existem datas que você pode ver em um calendário baseado no judaísmo, que existe um monte de coisas escritas no calendário, declarando que alguns aconteceram nesta época e que outras aconteceram numa outra data. Isso se baseia ou numa referência bíblica, ou numa referência tradicional que vem dos sábios, que vem de escritos que se encontram fora da Bíblia. A questão é permitido reconhecer essas coisas e tratar este dia de maneira diferente de um dia típico? Então, de acordo com Deus, qual é o veredito? Olhe novamente para o versículo 5. Por um lado, há quem julgue, e poderíamos dizer, observa, que um dia é mais que outro dia. E quem julga que todos os dias, ou seja,
que todos os dias são iguais. O que as Escrituras dizem? Cada um deve, em sua própria mente, estar. E poderíamos traduzir como estar totalmente convicto. Agora, essa é uma questão que eu chamaria hoje de uma questão de consciência. Se eu sou guiado com base em minha própria consciência, este dia é diferente. O que aconteceu se baseou nas Escrituras. Por isso, quero tratar disso de maneira especial. E outra pessoa diz, bem, para mim, todos os dias são iguais. Dessa forma, repito, assim como não estávamos lidando com o Kashrut, não estamos lidando aqui necessariamente com o Shabat, ou os festivais bíblicos, aqueles dias determinados que pertencem ao Senhor. Estamos lidando com a tradição, com as opiniões sobre se é permitido comer carne e se é apropriado definir certos dias de maneira diferente, observá-los de maneira diferente de alguns dias. Olhe novamente. Veja o que diz no versículo 6. Aquele que pensa. Literalmente, é essa palavra, mas neste contexto poderíamos entendê-la como aquele que observa. Então, olhe novamente o versículo 6. Aquele que observa o dia para o Senhor, ele observa. E aquele que não observa o dia, mais uma vez, para o Senhor, ele não observa. E quem come? Para o Senhor, ele come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor, não come também, dá graças a Deus. Em ambas as situações, quer estejamos falando sobre comer carne ou não comer carne, ambos fazem isso. Ambos tomam a decisão por causa de seu compromisso com Deus, com sua fé em Deus. Da mesma forma, em relação a esses dias, aqueles que veem neste dia um significado especial, eles o observam de uma maneira especial, porque querem honrar a Deus. Eles dão graças a Deus. Dessa forma, no final, ambos os grupos estão fazendo a mesma coisa. É por causa de sua fé, seja ela forte ou fraca, mas por causa da fé, eles se comportam de uma certa maneira. E no final, qual é o objetivo? É uma coisa boa. Eles estão dando graças a Deus. Portanto, queremos defender isso. Essa é a coisa adequada a fazer, dar graças a Deus. Assim, mesmo que haja uma controvérsia, não deixe que tais disputas causem divisão no corpo de crentes. Agora, observe o que mais Paulo diz. Veja o versículo 7. Aqui, eu sublinhei e destaquei essa parte porque ela é fundamental. Versículo 7. Pois nenhum de nós vivemos para si. Este é o princípio fundamental. Nós não vivemos para nós mesmos. O que isso significa? Duas coisas. Primeiro, nós vivemos para o Senhor. Em segundo lugar, porque estamos comprometidos com o Senhor. Também estamos preocupados com o quê? Com outras pessoas. Deus se preocupou tanto. Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito. Ele nos amou. Ele se preocupou com eles. Também nós deveríamos agir assim. E não deixar que essas coisas contestáveis causem divisão e tragam condenação a alguém que Deus ama e para quem Deus proveu. Voltemos de novo para o versículo 7. Pois nenhum de nós vivemos apenas para si e ninguém deve morrer apenas para si. Ou seja, quer vivamos, quer morramos, tudo é dado, é oferecido a quem? A Deus. Nós somos chamados a viver nossa vida em sacrifício. E se morremos, morremos pela nossa fé e vivemos baseados em nossa fé. É isso que ele está dizendo aqui, uma verdade fundamental. Olhe agora para o versículo 8. Se também vivemos para o Senhor. Se também morremos para o Senhor. Isso é tão verdadeiro. Esse é o objetivo daquele que tem fé. Quer vivamos ou morramos, tudo que somos, tudo que temos, tudo é para o Senhor.
Nós queremos dar graças a Ele porque Ele nos salvou. Ele nos deu seu Filho unigênito, que morreu na cruz, para que possamos ter a vida eterna. Agora, entendemos uma coisa que daqui a pouquinho vamos ver do que se trata. Olhe novamente na metade do versículo 8, onde diz: portanto, se também vivemos, se também morremos. Vamos ver a conclusão. Do Senhor nós somos. Ou seja, nós pertencemos ao Senhor, vivos ou mortos. Tudo isso fala sobre esta eterna esperança que temos. Versículo 9. Foi para isso. Esta é uma expressão estranha, mas é literalmente o que diz na linguagem bíblica. Foi para isto. O que ela significa? Está se falando aqui sobre um pensamento primário. Muitas pessoas, especialmente no Antigo Testamento, quando vemos a palavra isto, quando ela está sozinha, significa que isto é a coisa principal. É por isso que Paulo pensou de forma hebraica. Versículo 9. Foi para isto que o Messias também morreu, também ressurgiu e também tornou a viver. Então, ele morreu, ele ressuscitou e ele vive para nós. Tudo o que ele fez foi para a melhoria, para a salvação da humanidade. Ele fez coisas com base em nosso bem-estar, a partir dos padrões de Deus e da vontade de Deus. Portanto, ele diz, continue a ler o versículo 9, para que também os mortos e os vivos ele domine, ou seja, governe. Essa é, então, a conclusão. A mentalidade que devemos ter é que Ele é Senhor e que Ele governa sobre nós. O que quer dizer que cada decisão não é pessoal, mas baseada no que seria agradável e correto para Ele. E repito, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, incluindo a nossa consciência. Então devemos sempre ser submissos a Ele. É o que Paulo diz neste versículo. Veja novamente o versículo 9. Foi para isto que o Messias também morreu e ressurgiu, e ele tornou a viver para que também os mortos e os vivos ele dominasse. Versículo 10. Mas você, porque julga seu irmão? Isso é muito importante. Ele é nosso irmão, um irmão crente. Então, por que você julga seu irmão? E também, por que você despreza seu irmão? O que ele está nos dizendo aqui, nesta passagem, é que, quando fizermos esse julgamento, quando tivermos uma atitude de condenação, do que realmente se trata? É sobre o fato de que nós desprezamos. Não é assim que deveríamos pensar ou agir. Essa não é uma postura de fé. Qual seria uma postura de fé? Viahafta larei aha kamoka. Nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Nós não queremos ser desprezados. Não queremos que as pessoas tenham desprezo por nós. Agora, por causa de nosso amor por Deus, nós tomamos decisões bíblicas. E se aqueles que discordam de Deus, que nos desprezam, que nos menosprezam, que querem nos julgar, nos condenar, isso é problema deles. Porém, que nós não façamos maldade contra eles. Paulo também diz, continue a ler a segunda parte do versículo 11. Pois todos devemos aparecer, ou seja, todos vamos comparecer diante do tribunal do Messias. Por que esse versículo está ali? Este versículo é tão importante porque nos diz, finalmente, nessas coisas conflitantes, nestas questões de consciência, no final, não cabe a mim ou a você julgar, condenar, desprezar alguém. Por quê? Porque todo crente será levado perante o tribunal. O assento bema do Messias, para as recompensas. O Messias fará uma declaração, um julgamento, se tais questões, se tais comportamentos foram apropriados ou não,
E as coisas que eu fizer que forem inadequadas, sofrerei uma perda de recompensas. E as coisas que eu fizer que forem apropriadas, eu serei abençoado. Haverá recompensas por isso. E quem determina sobre isso? Não é você, não sou eu. É Deus, é o Messias. Então existe um dia de prestação de contas. Veremos isso em um momento, um dia de julgamento. Mas quem faz isso? Como eu disse antes, é o tribunal que pertence ao Messias. Versículo 11, continuando. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, pois o Senhor está vivo e ele vai julgar. E Paulo nos diz aqui, porque ele está vivo, diz o Senhor que, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua confessará a Deus. Então, todos devem se confessar, devem se declarar, não uns aos outros, mas a Deus. O que é tão relevante sobre isso é, quem é o juiz? O Messias, nós já vimos isso. A palavra de Deus diz tudo o que diz respeito a julgamento foi dado ao Messias. Mas diz aqui que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A quem? A Deus. E por que isso é importante? Porque fala sobre a divindade do Messias. Agora, vamos ao último versículo, o versículo 12. Assim, cada um de nós, de si mesmo, muito importante, assim, como resultado, cada um de nós, cada crente, de si mesmo dará conta a Deus. Muito importante. Cada um de nós terá que prestar contas do que pensamos, do que dissemos e do que fizemos. Todos seremos julgados. A boa notícia é que, baseado no Evangelho, este julgamento não determina onde vou passar a eternidade. Quando você aceita o Evangelho, confessa seus pecados e confia na morte, no sepultamento e na ressurreição do Messias, você experimentará o perdão. Você vai sofrer uma perda de recompensas, mas você viverá eternamente no reino de Deus. No entanto, precisamos querer ganhar muitas recompensas e ser grandes no reino de Deus, como Yeshua ensinou em Mateus 5. Por quê? Porque com essas recompensas, nós recebemos coroas que damos ao Messias. E essas coroas representam o que o Messias fez, o que ele significou para nós nesta era. E nós devemos demonstrar um grande amor e compromisso por ele. Great love and commitment for him. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.